de representante do programa Primeira Infância Melhor, o PIM. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do documento externo número 141/2025, que originou a presente tribuna livre. Pois não, presidente. Prezado senhor Lucas Carinato, ao cumprimentá-lo cordialmente, gostaríamos de solicitar espaço para a tribuna livre do dia 26 de novembro de 2025, para falarmos sobre os 20 anos do PIM em Caxias do Sul e a apresentação do funcionamento do programa para a população. O PIM é uma política pública intersetorial e tem o objetivo de apoiar as famílias, a partir de sua cultura e experiências, na promoção do desenvolvimento integral das crianças, desde a gestação até os 6 anos de idade. Nesse sentido, visamos promover maior visibilidade e fortalecimento, assim como apresentar nosso histórico, estrutura e propostas de melhoria. No mais, enviamos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, assina este documento Douglas Amaral da Rocha. Seria isso, presidente. Obrigado, vereador Bortola. Convido a vereadora Rose Frigieri para que conduza o senhor Douglas Amaral da Rocha, representante do PIM, para ocupar a tribuna por até 20 minutos. Lembrando que depois os líderes têm tempo de até 2 minutos e depois o senhor Douglas tem a réplica. Pode usar a palavra. Já podemos começar? Bom dia a todos. Gostaria de saudar, então, o presidente da casa, os vereadores presentes e a toda a equipe do programa PIM, que também está aqui nesta casa hoje. Então, para iniciar a minha fala, eu sou Douglas Amaral da Rocha, eu estou na gestão do programa Primeira Infância Melhor, representando a Secretaria Municipal da Educação, e hoje vou aqui falar um pouquinho sobre esse programa que, neste ano de 2025, está completando 20 anos. Pode passar. Para iniciar a minha fala sobre o programa Primeira Infância Melhor, é importante contextualizar o porquê existe um programa que atende famílias vulneráveis. Porque as nossas crianças, as nossas infâncias, elas estão inseridas, em suas realidades que são tóxicas, E esse estresse tóxico todo, ele vai fazer o quê? Ele vai produzir muito cortisol, que é o hormônio do estresse. Logo, por sua vez, a ciência nos traz, então, imagens que revelam ali, então, a plasticidade cerebral. Conforme ali está mostrando a imagem, uma criança que tem a sua condição normal, saudável, ela vai ter muito mais facilidade de ter o quê? Sinapses, construções de aprendizagem, A plasticidade cerebral dessa criança, ela vai ser preservada e, por sua vez, ela vai ser estimulada. Crianças que estão inseridas em contextos de violências, elas vão ter o quê? Elas vão ter esta capacidade neural, cerebral, ali representada pela imagem, A gente vê, ele fica, então, o quê? Aquela partezinha mais escura do cérebro é a falta de conexões. E essa falta de conexões, essa falta de aprendizagem, ela vai reverberar tanto em questões de saúde, quanto questões sociais depois na vida adulta. Então, ali na primeira infância, o cérebro ele vai apresentar essa alta plasticidade, sendo especialmente sensível às influências ambientais. As condições adversas, como já citei, como abuso, negligência, exposições a ambientes violentos, elas representam ameaças ao desenvolvimento saudável, gerando, então, o estresse tóxico. Para exemplificar isso,
os dados epidemiológicos, eles indicam que uma parte significativa de crianças que estão em ambientes vulneráveis vivenciam altos níveis de estresse tóxico. E essa exposição ao estresse tóxico durante a primeira infância, ela afeta, então, os processos cognitivos e emocionais. Então, ali, na imagem, ela representa o quê? Que esse estresse tóxico, ele vai ser causado por fatores ambientais nas quais as famílias estão inseridas. Que fatores são esses? A violência, a pobreza, a questão de abusos, de maus tratos, todas as questões ambientais que perpassam as famílias que hoje são atendidas pelo programa PIN. Para exemplificar isso, tem um estudo do Dr. Jacques Schonkoff, que é o próximo slide, pode passar, que é um vídeo. Este vídeo ele vai falar um pouquinho a respeito da importância de... É o vídeo número 1, isso. Construir as competências dos adultos para melhorar o desempenho das crianças. Uma teoria de mudança. A maioria dos desafios sociais que as sociedades modernas enfrentam, seja na capacidade das pessoas de trabalhar de forma produtiva, de ser um bom cidadão ou de manter-se saudável, tem suas raízes na saúde e no desenvolvimento durante a primeira infância. Uma base sólida durante a primeira infância proporciona mais tarde um desenvolvimento muito mais sólido e eficaz. Uma base fraca deixa as crianças vulneráveis a problemas futuros de aprendizado, comportamento e saúde. O mais importante que as crianças precisam para se desenvolver é um ambiente acolhedor, com relacionamentos afetivos que começa na família, mas se estende para adultos que não são membros da família, em creches e outros programas sociais. O que as crianças precisam é que todo este ambiente de relacionamentos esteja comprometido com seu desenvolvimento saudável. Temos constatado, a partir de décadas de experiências de intervenções, que conseguimos melhorar os resultados, mas a magnitude dessa melhora não é suficiente. Agora, temos a ciência à nossa disposição para nos ajudar a pensar sobre o que pode ser feito para superar o maior impacto já alcançado por nós. A ciência tem como nos ajudar quando perguntamos o que podemos fazer de diferente, o que podemos fazer de forma mais inteligente. As crianças mais vulneráveis a um desempenho ruim na aprendizagem, na saúde e no comportamento são as que carregam o efeito acumulado de fatores de risco, um após o outro. E assim, o fardo fica muito grande para que qualquer criança consiga superar. Então, como os adultos podem ajudar as crianças a lidar com esses obstáculos? O que poderíamos fazer para fortalecer a capacidade de todos aqueles que interagem com as crianças? Finalmente, quais são as principais fontes de estresse tóxico nesta comunidade? E como podemos reduzi-las? Avançando para a questão política, como nossas políticas públicas estão fortalecendo a capacidade das comunidades de reduzir as fontes de estresse tóxico? E a capacidade dos educadores de fornecer o que as crianças precisam? O desenvolvimento do capital humano é o nosso futuro. O desenvolvimento de uma mão de obra produtiva é o nosso futuro. O desenvolvimento de uma população saudável é o nosso futuro. Esse tipo de orientação para o futuro é fundamental para uma sociedade saudável. É fundamental para um bom desempenho da economia. É fundamental para um bom ambiente de relacionamentos para criar os filhos. Trata-se de conseguir planejar o futuro para ter um futuro. E por este motivo é tão importante. Como o vídeo mesmo ele retrata a importância de pensarmos o futuro para termos um futuro, né? Hoje aqui na casa, então, já se foi falado sobre infância, sobre educação, e é importante olhar para esse espectro amplo da educação, né? Porque apenas a educação sozinha ela não vai resolver todos os problemas sociais que nós temos. Então, é importante que se possa olhar para isso. E o PIN, ele vem como essa alternativa, esse aliado neste sentido. Então, trazendo um pouquinho para vocês,
PIN, ele é um programa estadual de saúde. Ele foi instituído em 2003. Este programa ele iniciou na nossa cidade em 2005 e este ano ele completa 20 anos de atuação. Ele é um programa de parentalidade positiva, de desenvolvimento infantil. Então, o nosso programa, a nossa atuação, a atuação dos visitadores do programa PIN é auxiliar as famílias conforme a sua cultura, as suas experiências, sempre levando em consideração essas questões das experiências e, de fato, do desenvolvimento infantil. Né? Então, ali o nosso objetivo, apoiar as famílias a partir da sua cultura e experiências, na promoção do desenvolvimento integral das crianças, desde a gestação até os 6 anos de idade. Porque quando nós falamos em primeira infância, a primeiríssima infância, ela inicia durante a gestação. Então, a gente tem que pensar também na condição de saúde, né, de como está o acesso à saúde para essa gestante, como que isso está na nossa cidade, como elas estão recebendo este acesso. O nosso eixo de atuação, então, é a vigilância e a promoção do desenvolvimento integral infantil, a interação parental positiva e a articulação em rede. O PIN, então, ele é um programa intersetorial aqui em Caxias do Sul. Nós temos representatividade, então, na assistência social, na educação e na saúde. E, a partir, então, dessas 3 pastas, a gente vai, então, articulando, né, conforme os atendimentos e as necessidades de cada indivíduo, o que, de fato, a gente precisa estar articulando em rede para facilitar e fazer a garantia dos direitos das nossas pessoas, né, das nossa cidade. Pode passar. Então, o nosso público-alvo quem é? Gestantes e crianças até os 6 anos de idade. A nossa prioridade, então, famílias em situação de vulnerabilidades, que não necessariamente a financeira, né? Famílias com gestante e famílias com crianças até os 3 anos de idade. Para falar um pouquinho melhor do programa PIN, nada melhor do que quem, de fato, lá na ponta está vivenciando a realidade do programa, que são os visitadores. Nós temos 2 modalidades de atendimento. Este primeiro vídeo ele vai falar sobre a modalidade de atendimento à gestante. Burgo, Buraco Quente, São Vicente, Antena. Todos esses são nomes dados às comunidades que pertencem à região do Jardim Ramos e do Jardim América, em Caxias do Sul. Meu nome é Gabriel de Oliveira e eu sou visitador do Primeira Infância Melhor aqui em Caxias do Sul. E eu atendo a região central da cidade. Apesar de ser uma região próxima ao centro da cidade, isso não impediu que houvessem ocupações no início da formação do bairro. Até hoje, as comunidades, elas são marginalizadas, elas são excluídas e as pessoas têm até mesmo um certo receio de irem adentrar. Isso não impede que os moradores recebam o PIN dentro das suas casas, né? O Primeira Infância Melhor, então, ele realiza essas visitas às crianças que estão inseridas na primeira infância e também para as gestantes. E no relato de hoje eu gostaria de falar desses atendimentos que a gente faz com as gestantes da região e especificamente com uma, que é a Rosana e o seu companheiro Davi. Então, o PIN realiza as visitas com a Rosana desde que ela estava no 1º trimestre gestacional, agora ela já está no 3º trimestre, e a gente busca, então, realizar as atividades, realizar as visitas, conversar com ela sobre informativos do período gestacional, tirar dúvidas, conversar também sobre os sentimentos durante a gestação, que a gente sabe que podem ser um pouco turbulentos, e, além disso, também realizar algumas atividades mais lúdicas, né? Além disso, a gente sempre busca também trabalhar em rede, né? Então, a gente tem um bom vínculo com a UBS da região, que é a UBS São Vicente. Uma vez elas propuseram um grupo de gestantes para conversar sobre a amamentação, e daí uma das enfermeiras pediu para que a gente chamasse as gestantes que a gente atendia para ir nesse grupo. Foi bem produtivo, bem interessante, tanto para gestantes quanto para a gente que trabalha com as gestantes, né? Foi nesse grupo de gestantes que a gente tomou conhecimento de que era possível agendar e realizar a visita a uns hospitais de referência à maternidade na cidade. Então a gente foi atrás e a gente buscou realizar esse grupo com as gestantes que a gente atende na região para conhecer o hospital, conhecer a ala da maternidade. Além desse contato com a saúde, né, a gente também conseguiu
o contato com o CRAS para referenciar famílias. A gente conseguiu então agendar esse horário para que ela pudesse então acessar os direitos que ela possui. Então é através de todas essas práticas que a gente consegue ver como funciona o trabalho do PIN, né? De poder realizar essas atividades, realizar o fortalecimento de vínculos da família com a rede, da própria família, né? Então o PIN pode promover essa equidade no acesso às informações, né? Então esse trabalho em rede, em conjunto com a família, além de também poder realizar o trabalho de quebrar essa ideia de medo, de receio das comunidades e poder trabalhar para mostrar a ideia de que sim, pode ser um bom lugar tanto para as gestantes quanto para as crianças. Esse primeiro vídeo, que foi o vídeo do Gabriel, ele já não é mais visitador do programa, né? Porque os nossos visitadores, eles são estagiários, né? Então, eles têm um tempo de permanência no programa reduzido. Aliás, somada às dificuldades, né, deste trabalho, dessa atuação que falarei, né, posteriormente. O segundo vídeo, então, ele vai versar sobre a modalidade de atendimento para crianças. Oi, meu nome é Eduarda, sou visitadora aqui do PIN de Caxias do Sul. Eu atendo aqui no bairro Campos da Serra por volta de 10 meses. Hoje eu vim contar o relato, então, do Miguel. Quando eu comecei a atender a família do Miguel, eles demonstraram ser uma família muito receptiva e participativa com o programa. Encaixando. E agora ficou preso? Olha que legal! Que legal! A família é bastante participativa, né? Então, nas atividades, eles interagem, eles estimulam o menino a participar comigo, ou até mesmo eles fazem o que eu levei, que é o intuito, né? Eles realizarem essas atividades com o Miguel. Isso aqui? A gente já conseguiu fazer, então, uma bateria com materiais recicláveis, utilizando garrafas PET, utilizando caixas, com a ajuda da família. Além disso, eu também fiz um soprador para ele, né, com uma garrafa PET, com outros materiais recicláveis também. Eu tô levando, então, alguns livrinhos interativos pro Miguel, com imagens diversas, histórias que ele possa participar, que chamem a sua atenção, para ele ter esse contato, né, com a leitura. A mãe tem lido bastante livros, eu deixei um na casa da família esses tempos para que ela pudesse ler. Ela me retornou falando que agora ele sabe fazer o barulho do cachorro e do carro. Então, é por meio desses estímulos, né, diversos que ele vai aprendendo, vai evoluindo. E muitas vezes esses estímulos vêm com materiais que a gente encontra em casa. Então, no futuro, toda essa dedicação feita pela comunidade, pela família, pela atenção primária vai ser extraordinária, sendo de extrema importância no fortalecimento dessas famílias, no fortalecimento dessas crianças, para que a gente possa garantir um futuro digno para cada uma delas. Aqui tem a representatividade, né, de fato, de como é o dia a dia do trabalho no programa PIN, né? O atendimento a gestantes, o atendimento a crianças em territórios vulneráveis, né? Famílias que vivenciam essa vulnerabilidade no seu cotidiano, né? E as ações do PIN, elas vêm neste sentido, né, de promover uma equidade de ações, uma equidade de educação, de desenvolvimento, né? Oportunizar essas famílias, de fato, a terem acesso, né? Um acesso digno à saúde, à educação, à assistência social, né? Pode passar, então, os slides. E aí, pensando, né, o PIN, ele foi tão importante, né, no nosso estado, né, uma política de 20 anos, que ele inspirou uma política federal, que foi o Programa Criança Feliz, que foi instituído, então, em Caxias do Sul, em 2017, né, e atualmente os dois programas, o Programa Primeira Infância Melhor, o PIN, e o Programa Criança Feliz, eles são realizados de forma integrada pelo nosso município. O programa Criança Feliz, ele tem um recorte mais de assistência social, né? Então, as famílias que são beneficiadas por este programa, elas estão inseridas no cadastro único. Atualmente, a equipe do programa PIN, então, né? Como que nós estamos organizados no município, né?
Nós temos, então, um gestor de cada pasta, né? Eu, enquanto educação, nós temos uma colega da FAS e uma da saúde. Nós temos uma digitadora também, que é uma servidora. Nós 4 somos os únicos servidores do programa, né? Os monitores que atuam no programa são contratados, né, um contrato via Secretaria de Educação, e os nossos visitadores, eles são estagiários. Percebemos ali que, no momento, nós temos 16 estagiários, mas, na verdade, nós já estamos com um pouquinho menos, tendo em vista a saída dos visitadores. Por que os visitadores estão saindo do programa? Acho que isso é muito importante pontuar. Devido às condições de trabalho, né, o visitador ele vai para os territórios com transporte público, os atendimentos que são realizados, né, nas famílias, eles fazem a pé, em dias de chuva, em dias de sol, dias de muito frio, dias de muito calor. No território, eles estão vulneráveis a todas as questões, principalmente a questão animal, né, dos animais que estão soltos no bairro. Então, muitos visitadores já foram mordidos. E a remuneração, né? Por mais que seja um estágio de aprendizagem, o valor da bolsa hoje é R$ 1.086 para realizar um trabalho como esse, de 30 horas, no nosso município. Então, trago aqui para esta casa essa problemática também, para que se possa ser olhado na questão orçamentária, né, que é destinada para a primeira infância, não apenas para a questão da escola, porque a escola é importante, é o espaço de protetividade, mas as nossas famílias e as nossas crianças que nós atendemos, elas não estão inseridas na escola, elas não estão sequer matriculadas, inscritas. Por quê? Porque nós temos problemas também de inscrição. As nossas famílias, obviamente, elas são vulneráveis. Então, para que elas consigam o acesso de vir até a central de matrículas para fazer a sua inscrição, ou acesso de forma digital, elas têm as suas questões que dificultam esse acesso à educação. Então, muitas das nossas crianças nem estão ali naquela lista de espera revelada que nós temos no nosso município. Pode passar. Apresentando, então, para vocês os nossos dados de atendimento atualmente. Atualmente estamos, então, atendendo 143 famílias, 158 crianças e 6 gestantes. Essas famílias estão inseridas, então, em todos esses bairros listados. E aqui a gente tem, então, o impacto do programa, né? O que o programa PIN impacta? Então, no acesso a direitos, redução da mortalidade infantil, mais participação das famílias na vida escolar, maior dedicação dos adultos na vida dos seus filhos, redução da desnutrição e menos punições físicas nas crianças. Aqui a gente tem, então, os dados do PIN, que ao longo desses 20 anos, né, nós tivemos em torno de cerca de 12 mil atendimentos ao longo da nossa história, né? E ali a gente tem os atendimentos, e eu deixo para vocês, né, que a primeira infância é uma oportunidade que não se pode perder. Obrigado. Senhor Douglas, antes de abrir para os líderes, os tempos 2 minutos, a vereadora Rose quer entregar uma cartilha, então, a toda a equipe do PIN, se vocês puderem vir. Convido também as vereadoras Andressa e Estela, porque eu quero entregar essa carta em nome da Frente Parlamentar em defesa da primeira infância e da educação infantil, que, na verdade, são as reivindicações fruto de um debate, de um seminário que nós fizemos aqui e entregamos ao prefeito também, falando de várias questões, além do PIN, mas aqui coloca a questão das visitadoras, do novo regime e mais da primeira infância, o plano municipal. Eu gostaria de entregar aqui, convido a Estela, que é secretária, sou a presidente da frente, e a Andressa, que também faz parte. O vereador Caleb não está presente.
Pessoal, a palavra está à disposição dos líderes ou vereadores por eles indicados, pelo tempo de até 2 minutos. E a solicitação deverá ser feita verbalmente pelo microfone. Senhor Douglas. Peço a palavra. Para a mesa aqui. Primeira vereadora inscrita, vereadora Rose Frigerio. Bom, em nome da bancada do PT, a líder é a vereadora Estela, mas eu quero falar rapidamente, primeiro avisar e comunicar a quem está nos atendendo também, que a vereadora Estela, no dia 5 de dezembro, fará uma homenagem aos 20 anos do PIN com a entrega do Troféu Caxias. É isso, né? Segundo, eu quero dizer, Douglas, a Henriette, quem mais estiver aqui, as visitadoras, que nós temos todo o compromisso enquanto frente parlamentar, mas também tenho certeza que vereadores e vereadoras aqui da casa, com essas modelo para as visitadoras, porque realmente é impossível do jeito que está. E eu queria fazer uma pergunta que é a respeito do plano da primeira infância, o plano da primeira infância, se foi entregue já, como que está a discussão disso, porque já faz um tempo que está no município e a gente discutiu nesse seminário, que foi no dia 3 de outubro. Peço a palavra, senhor presidente. E é uma das demandas também do PIN. E, para concluir, eu quero dizer que essa carta, vereadores, vereadoras aqui, nós entregamos ao prefeito municipal, não me recordo agora a data, mas são uma série de lutas, de reivindicações que nós tivemos a partir daquele seminário, que tinha a delegada da criança e dos adolescentes também falando das necessidades, tinha também o Conselho Tutelar, tinha representante, a secretária adjunta da SMED, enfim, foi um amplo debate, o pessoal do PIN estava todo presente, e essas demandas realmente são necessárias, porque não adianta a boa vontade de 4 servidores, mais 12, acho que acredito que está agora, né? Visitadores, para um trabalho tão amplo, não é possível cobrir nem... É muito pouco que se cobre na cidade. Então, realmente, tudo que foi mostrado aqui, o quanto a primeira infância afeta na fase adulta, porque depois a gente vai reclamar da sociedade adulta, se a gente não pensar na sociedade da primeira infância, não existe isso. Então, parabéns pela exposição e realmente precisamos de políticas públicas. Obrigada. Próxima inscrita, bancada do PCdoB, vereadora Andressa Marques. Senhor presidente, queria parabenizar primeiramente, Douglas, pela tua apresentação, né? Foi muito detalhada do que significa esse programa, que é um exemplo de política de serviço, de programa, enfim, intersetorial, né? Que versa sobre assistência, educação e a saúde, que, como tu disseste, é extremamente necessário para que a gente possa responder e enfrentar as necessidades que a realidade social apresenta. Então, em teu nome e em nome da Henriette, queria saudar toda a equipe presente e queria dizer que, na minha concepção, o sintoma de se a sociedade vai bem ou mal é a forma como nós tratamos as nossas crianças. E, na minha concepção, nós tratamos as nossas crianças ainda muito mal, né? Os investimentos públicos, eles ainda são extremamente deficitários e a responsabilidade da criança é do Estado, da sociedade e da família. Muitas vezes a gente coloca só na família, mas o Estado, o poder público, não faz o seu papel. Então, o PIN é um exemplo, né, de um programa que precisa ser fortalecido para que a gente possa, assim, cuidar das nossas crianças e ter um presente e um futuro muito melhor. Como tu disse, nós poderíamos evitar diversos problemas da vida adulta se nós investíssemos nas crianças desde bebê. Por isso, eu queria te perguntar, Douglas, como que está, a vereadora Rose falou um pouco sobre isso, mas as principais demandas, se tu pudesse elencar, né, as principais demandas do PIN, para qualificar o serviço, levando em consideração que existe desde ali de meados dos anos 2000 e foi baseado na realidade de outros países. Então, o que nós podemos fazer para qualificar o PIN na nossa cidade, né? E se tem exemplos de outras cidades e estados do país, e como que está a receptividade na tua concepção, na concepção de vocês, do nosso Executivo Municipal, né? E o que nós, enquanto vereadores e vereadoras, podemos fazer para contribuir com o fortalecimento desse importante programa. Reforço, né? Se nós precisamos ampliar a nossa rede de atenção à criança e adolescente em Caxias, ela parou no tempo e é uma necessidade que a gente possa olhar para ela e fortalecer, porque eu tenho certeza que esse é o principal investimento que a nossa cidade pode fazer. Obrigada, senhor presidente. Peço a palavra. Bancada do PSB, vereador D'Ambros. Senhor presidente,
Nós já tivemos aqui na legislatura passada vereadores que afirmavam que não tínhamos pobre na cidade. Segundo polo metal mecânico do Brasil, maior produtor de hortifruti granjeiros, muita gente... E eu tenho a maior alegria de conhecer os pobres da cidade, porque eu coordenei orçamento participativo, orçamento comunitário, e eu tive a oportunidade de visitar, sei onde estão todos os valões da cidade, quantas casas tem em área de risco. Eu tenho essa alegria de conhecer bem a cidade, não estou me vangloriando, estou falando porque o orçamento comunitário me deu essa oportunidade. Bom, a minha pergunta é que nós tivemos no passado um acolhimento maior, chegamos perto de 2.000 famílias. Nós tínhamos muito mais visitantes. A minha pergunta é essa. Nós tínhamos perto de 50 visitantes na cidade. E hoje me surpreende 158 famílias. E também na fala me preocupou de que muitas famílias, as crianças não estão na escola. Então, sabemos que o município está preocupado, sim, né? Vem aí uma PPP com 31 escolas infantis, mas eu acho que a saúde, a FAS, a educação, elas precisam trabalhar mais em rede e nós termos a verdadeira compreensão de que o acolhimento que o PIN faz, que os encaminhamentos que o PIN faz, é realmente para melhorar a vida das famílias. Então, a minha pergunta é nesse sentido: quantos visitantes nós temos hoje na atualidade? Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador D'Ambros. Então, bancada do Republicanos, vereador Edson da Rosa. Senhor presidente, nobres pares, Douglas, eu te falei, eu queria ter ouvido toda a tua explanação aqui da tribuna, mas por outras atividades não conseguimos fazê-lo. Mas, nesses 20 anos do Primeira Infância Melhor, e me perdoe se eu vou falar alguma coisa que já foi dito aqui, mas para parabenizar, Douglas, e enaltecer todo o trabalho que esse programa tem, que é o Educa Tu Hijo, baseado num programa cubano, e que veio para Caxias do Sul, e com todo o aporte à época do então, hoje deputado federal Osmar Terra, né? Dessa preocupação com tudo que tu explanou ali com relação à necessidade desse acompanhamento da criança desde a gestação. Então, eu sei do teu trabalho. Quando eu tive a oportunidade de estar na Secretaria da Educação em 2009, 10 e 11, já fizemos uma intensificação com relação a todo o trabalho do PIN. E agora, 2023 também, com a tua vinda, nós também procuramos estimular, porque sabemos da importância desse programa. Os 20 anos foi uns 20 anos de muita luta, e a época, vereadora Rose, na minha modesta opinião, quando o Primeira Infância Melhor estava com a educação, né, era um programa que estava mais afeto à área da educação, ele tinha um desenvolvimento, na minha modesta opinião, que era mais fortalecido. E tenho certeza que nós, vereadora Andressa, à medida do possível que pudermos, junto ao Executivo, pedir para que tenha cada vez mais um olhar diferenciado para a Primeira Infância Melhor, Douglas. Porque é necessário nessa área de vulnerabilidade. Então, na tua pessoa, eu quero saudar todo o trabalho nesses 20 anos que antecederam a data de hoje, todos os profissionais que trabalharam, a tua equipe que está aqui, tantas pessoas que eu poderia citar, mas eu não podia, neste momento, de não fazer essa contribuição e falar da importância que tem o Primeira Infância Melhor. Não era um questionamento, mas uma exaltação. Eu não podia deixar de fazer esse programa tão importante. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Edson da Rosa. Antes de passar a palavra novamente aqui para o senhor Douglas, com até tempo de 20 minutos, por não ter mais vereador inscrito, quero chamar a Henriette, assistente social, a vereadora Andressa, segunda vice-presidente, deu um toque, se quiser chegar até a mesa aqui, sentar ao lado do Douglas. Douglas, então, você tem até 20 minutos para responder os líderes das bancadas. É importante salientar
a importância do programa, é importante ver que a bancada, né, enfim, os vereadores estão cientes do que é o programa na nossa cidade, né? Ele não é um programa que ele é muito publicizado, né? Como deveria ser, de fato. E aqui do meu lado, então, eu tenho a Henriette, que é uma servidora da Fundação de Assistência Social e que ela faz parte do programa desde a sua implantação, né, no nosso município. Então, assim, fica aqui as nossas saudações para uma pessoa que luta muito pela primeira infância há tanto tempo no nosso município. Isso é muito importante e precisa ser, de fato, exaltado. Em relação às considerações, então, a vereadora Rose questionou, né, onde está o Plano Municipal da Primeira Infância, né? O Plano Municipal da Primeira Infância, então, ele foi desenvolvido, né, pela Secretaria Municipal de Educação, em articulação com todas as outras secretarias, e ele está atualmente na Casa Civil. Acredito que ele está tramitando, logo ele chegará aqui, né, para a ciência de vocês, tendo em vista que este plano ele foi um plano que ele foi documentado, ele foi construído a muitas mãos, né? E, inclusive, as crianças do PIN, elas participaram na construção, porque a ideia do Plano Municipal da Primeira Infância é que a gente possa construir uma cidade para a criança, né? Então, como que nós vemos as infâncias no nosso município e como que elas vão estar, né, estabelecidas e regulamentadas por um projeto de lei. Em relação ao fortalecimento do programa PIN, né, que a vereadora Andressa citou, este movimento que estamos aqui, né, de estarmos na tribuna, é justamente para isso, porque o nosso programa ele tem um recebimento de verbas, seja estadual, seja federal, insuficiente para dar conta das demandas, né, que nós precisamos. Atualmente, nós temos pactuado, junto ao Estado do Rio Grande do Sul, 256 metas de atendimento. Nós estamos com 158 atendimentos. Então, nós estamos muito abaixo do que foi pactuado com o Estado. Logo, o valor do repasse é insuficiente para a manutenção do programa, né? E aí a gente vai recair sobre o quê? Sobre, né, o ordenamento das pastas que não estavam preconizados destino específico para o programa PIN. Então, o nosso movimento hoje aqui nesta casa é justamente de pedir a vocês, né, que são responsáveis por legislar e fiscalizar o trabalho público, né, que a gente possa ter uma qualidade e uma dignidade, né, para o nosso visitador, né? Então, aquele funcionário que ele vai até a casa das famílias, que ele, né, atua junto com as famílias e ele não tem uma dignidade salarial, ele não tem uma dignidade, né, de instrumentalização. Então, é importante que a gente possa olhar para isso e que a gente possa ver, opa, nós temos um trabalhador que faz um trabalho tão importante, um trabalho em rede. Eu penso que o PIN é, de fato, a expressão da intersetorialidade que se prega. Porque as nossas ações, o nosso mapeamento, ele é levando em consideração dados que nós temos na educação, na assistência social e na saúde, né? Promovemos para as famílias educação em saúde, né? Além de todas as questões que nós vamos falar, né? Principalmente na questão da defesa e na proteção dos direitos das crianças, né? Na importância dessa parentalidade, que essa parentalidade seja positiva. Então, o que nós viemos pedir aqui, nós viemos pedir condições dignas de trabalho, uma melhor remuneração para o nosso estagiário, né? Que ele não seja mais estagiário, né? Nós entendemos, tendo em vista que atualmente nós temos em prática a cobertura, né, do PIN no estado do Rio Grande do Sul, apenas um município não aderiu ao PIN ainda. Então, praticamente é 100% a nossa cobertura de atendimento PIN no estado. E conforme os municípios vão se organizando, tem municípios em que os visitadores são concursados, que são contratados, aí cada município tem, né, a sua autonomia para gerir a forma de organização do programa. Eu não venho aqui para dizer qual deve ser a forma, mas eu venho aqui para dizer que a forma que está, ela não é mais suficiente para a manutenção do programa. E aí, respondendo também à pergunta do vereador D'Ambros, né, que antigamente ouvia-se que tinha muitos visitadores, e sim, realmente, antigamente chegamos a ter 50 visitadores.
Atualmente, nós estamos com 12. E pensando no tamanho da nossa cidade e no que nós podemos fazer por a nossa sociedade, por a nossa população, pelas nossas infâncias, pelas nossas crianças, né? O trabalho ele é muito curto, porque nós não temos pessoas para trabalhar. Por quê? Porque não é atrativo. A nossa cidade, como foi falado, é o segundo maior polo metalmecânico, então temos outras oportunidades de trabalho que têm uma remuneração melhor, que têm condições de trabalho mais adequadas, né? Então, se faz presente e se faz necessário, né, que a gente possa olhar para esse programa, né? A gente tem já estudos, inclusive com o PIN de Caxias, né, que mostram os impactos, né, das nossas crianças atendidas, a facilidade depois para entrar no mercado de trabalho, ser um cidadão ativo, né, economicamente. Então, é neste sentido que nós viemos aqui hoje falar para vocês sobre o nosso programa e sobre as nossas deficiências, né, e o que a gente está buscando enquanto gestão do programa. E a gente fica muito feliz, né, com essa felicitação pelo programa, pelo trabalho, porque não é nós, né? Nós somos gestores, né? Em alguns momentos a gente sim faz visitas também às famílias, mas quem de fato está lá na ponta, que vive a realidade, é o visitador, é o monitor, né? Este que está de fato ali na ponta, como nós dizemos, né? Em contato com as famílias, em contato com as crianças, né? Promovendo, de fato, ali a infância saudável, digna, que cada criança merece na nossa cidade. Então, a gente agradece o espaço, né? A Henriette, eu não sei se gostaria de falar alguma coisa. Só complementando um pouquinho a fala do Douglas, então, eu sou a representante da FAS há 20 anos à frente do programa, né? Desde a implantação, né? Tenho muito orgulho disso, dessa história, né, na minha vida profissional enquanto servidora, mas lamento, né, que enquanto servidora da FAS, a gente inaugurou recentemente mais um abrigo, mais um serviço de alta complexidade, e estamos declinando no PIN enquanto número de visitadores, que é um serviço da proteção básica, né, um serviço de prevenção. Então, eu entendo a necessidade, né, do serviço de acolhimento e de que essas crianças acolhidas tenham um lugar saudável e, enfim, diante da negligência e do sofrimento todo que passaram, mas na lógica da política pública, enquanto se investe mais na alta complexidade, está se deixando a básica, a proteção social básica, na qual o PIN está incluído, né, Programa de Primeira Infância, que dá tantos resultados e que a gente viu, né, já ali na apresentação do Douglas, o quanto que ele faz a diferença na vida de muitas famílias. Pesquisas, né, a nível municipal, a nível estadual, até federal, já nos mostraram isso, né? Então, a gente traz um pouquinho disso aqui, dessa sensibilidade, né, para que esse programa seja visto e seja mais investido, né? Porque a partir do momento que a gente se investe na primeira infância, a gente reduz gastos, né? Com criminalidade, com casas de acolhimento, com instituições de cumprimento de medida socioeducativa, né? Enfim, então essa é a nossa ideia de estar podendo participar aqui desse momento, trazer esse olhar mais sensível, né, para essa política pública. Muito obrigado. Então, parabéns a todos os programas, parabéns a Rose, que trouxe essa tribuna livre, e a Câmara segue à disposição de vocês aí no que é possível a gente poder ajudar para avançar com o PIN. Obrigado. Obrigada. Então, vamos suspender a sessão alguns instantes só para bater uma foto todo mundo com os vereadores.